Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 26 de agosto. Nós estamos na 20ª semana do tempo comum. Concluindo esta 20ª semana, temos como texto do Santo Evangelho Mateus 23, de 1 a 12. Assim diz o texto bíblico. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, este capítulo 23 do Evangelho de Mateus oferece uma crítica radical de Jesus aos escribas e aos fariseus. Os escribas, ou doutores da lei, normalmente eles são do partido dos fariseus. Flávio Joséfo, nas suas obras, ele identifica 4 grandes correntes, que são grupos religiosos e também políticos e ideológicos. Os fariseus, os saduceus, os zelotas e os essênios. Pois bem, praticamente todos os mestres da lei eram do partido dos fariseus. Havia uma sintonia muito forte entre os doutores da lei, os escribas e o grupo dos fariseus. Qual é a grande crítica de Jesus no Evangelho de Mateus a este grupo, aos escribas e aos fariseus? A grande crítica de Jesus no Evangelho de Mateus a esse grupo é a hipocrisia e a vaidade. E essa vaidade nasce, sobretudo,
do saber. Eles sabem muito, estudaram muito, conhecem muito a Sagrada Escritura, conhecem de capa a capa, mas são muito vaidosos. E, por outro lado, hipócritas. Tudo culmina hoje no Evangelho com estas invectivas, estas críticas radicais de Jesus por meio dos ais. Teremos no texto deste capítulo 23 vários ais, que é um gênero literário, uma forma literária própria, especialmente dos livros proféticos. Os escribas eram mestres e intérpretes da lei mosaica. Quase todos do partido dos fariseus. A palavra fariseu significa separados. Eles eram piedosos, escrupulosos cumpridores da lei mosaica, e eles se achavam separados dos outros, separados do mundo. Caracterizavam-se por um intenso rigorismo no cumprimento da lei. Essa conduta é a primeira crítica de Jesus aos fariseus. Eles ensinam, mas não cumprem. Eles ensinam da cátedra de Moisés. Aquele mesmo Moisés que tirou o povo do cativeiro do Egito, da escravidão. Pois bem, os fariseus se sentam na cátedra de Moisés para ensinar o povo, mas ensinam com os lábios, mas não praticam. A vida caminha noutra direção. Agora, poderíamos dizer, eles escravizam o povo por meio de pesados fardos colocados sobre os ombros, sobretudo dos mais simples, dos agricultores, dos camponeses, especialmente da região da Galileia, que já fica distante de Jerusalém. Eles vivem da exterioridade. Essa exterioridade é expressa em vários sinais. O Evangelho de hoje diz que eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. E aí o Evangelho apresenta 3 elementos dessa vaidade, desta exterioridade, desta hipocrisia dos escribas do partido dos fariseus. Primeiro, o modo como eles se vestem. Eles usam filactérias, isto é, usam faixas largas com trechos da Sagrada Escritura, e também eles amarram em caixinhas pequeninas, miniaturas, trechos em miniaturas da Sagrada Escritura. Amarram no braço e também na testa e no braço. E põem na roupa longas franjas, borlas, fios dourados, fios de várias cores, especialmente o fio escarlate, o fio avioletado. Então, as vestes são um modo de apresentar-se publicamente na exterioridade e de serem reconhecidos publicamente pelos outros. Eles também gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Os banquetes estão no ambiente da família. É a convivência social, comunitária,
em meio às famílias da comunidade, sobretudo as famílias mais abastadas. Gostam também de lugares de honras nas sinagogas, lugar do estudo da Torá e do culto sabático, fundamentado sobretudo na interpretação da Torá e no cântico de salmos. Os banquetes fazem parte do convívio social no ambiente das famílias e as sinagogas fazem parte do âmbito religioso em cada pequena comunidade. E, finalmente, eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Enquanto que o banquete estamos no âmbito da família, enquanto a sinagoga estamos no âmbito mais estrito, no âmbito religioso, só que de modo mais privado. O terceiro elemento é tipicamente aberto, é social. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Então percebam, eles, de certo modo, dominam os vários âmbitos do convívio social em Israel. Vivem da exterioridade expressa nas roupas vistosas, cheias de borlas e faixas, buscam o reconhecimento dos outros e os cumprimentos em público. E fazem questão de títulos, mestres, pais na fé, guias, utilizam-se dessa autoridade exatamente por causa do saber, da interpretação da Escritura. Eles se utilizam desta autoridade e se utilizam também da ingerência sobre a vida dos outros, agora para escravizá-los. Nós somos chamados, então, a nos encontrar na atitude deles e a tomarmos o antídoto apropriado. É muito importante. Nós somos chamados a tomar o antídoto apropriado para não cair na cilada da exterioridade. E qual é o antídoto que Jesus oferece? O poder enquanto serviço. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Esse é o antídoto para o veneno da vaidade. Jesus oferece uma nova lógica de poder que se fundamenta na cruz, no serviço e na doação da vida. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a manter a fidelidade com o mesmo Espírito de Jesus, que sobe a Jerusalém para enfrentar a morte na cruz. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, porque amanhã é domingo, o dia do Senhor.